Graça e paz, meus queridos irmãos. Mais uma vez é um prazer grande poder compartilhar a palavra de Deus com vocês nesta quarta-feira. É um momento de alegria, né? A gente poder parar um pouquinho para a gente ouvir a palavra de Deus. Espero que você esteja passando uma semana abençoada, mesmo com as lutas e com as dificuldades que nós enfrentamos. Deus é por nós. Quem será contra nós? Ninguém. Por isso, descanse realmente no poder de Deus, o poder que nos livra, como o pastor Maurício, esses dias atrás falou, nos livra da ira vindoura, não é? Vamos lá, temos um texto muito bom para falar para vocês nesta noite, e o tema da nossa meditação é Jesus expulsa demônios de Gerasa, tá bom? A cidade, né? Lá vai ter um homem endemoniado. Então nós vamos falar um pouco nesta noite sobre esta relação de Jesus Cristo com os demônios. Tá ok? Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo número 5. Eu vou fazer questão de ler esta passagem com vocês. Tá bom? Marcos, capítulo 5, do verso 1 ao verso 20. Tá? Então abra aí sua Bíblia, se prepare, porque nós vamos ler um texto grande, mas eu quero ler todo ele. Eu quero que você preste muita atenção sobre estas criaturas que são os demônios, o que eles provocam, o que eles fazem. Aqui nós vamos ter uma aula fantástica, tá bom? Quero que você preste muita atenção. Marcos capítulo 5, verso número 1 diz o seguinte: Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Verso 6. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que me não atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam.
Meus queridos irmãos, há quem diga que os demônios não existem. Isso é um grande engano, pois os demônios existem sim. Os demônios são seres espirituais que, por ocasião da rebelião de Satanás, desobedeceram a Deus e se tornaram em espíritos caídos. A Bíblia afirma, meus irmãos, que 1/3 dos anjos seguiram a Satanás. Os outros 2/3 continuam fiéis e seguindo a Deus. Os demônios são seres espirituais, eles não têm corpos físicos. Os demônios têm uma personalidade, eles têm intelecto, emoções e vontade. Os demônios almejam ter um corpo físico e isto se justifica pela intenção, ou melhor, pela intensa atuação na vida dos seres humanos. Sem pedir permissão, os demônios entram nas pessoas, tomam seus corpos e se manifestam no mundo físico. Assim como Satanás, os demônios buscam enganar, oprimir e manipular os homens. Enganam se passando por pessoas, por exemplo, que já morreram. Enganam os homens com falsas promessas. Enganam predizendo o futuro. Enganam transmitindo mensagens falsas aos que acreditam. Os demônios promovem opressão, violência e sofrimento. Quando eles tomam um corpo humano, eles tendem a maltratar e a danificar a vida física do indivíduo possuído. Mas também existem casos onde eles se passam por espíritos evoluídos, por guias do bem, para auxiliar os homens. Você encontra muito sobre isso. Mas, meus irmãos, seja oprimindo ou dando uma de bonzinho, dando bons conselhos, ainda assim eles são demônios, enviados para enganar e manter as pessoas na incredulidade e também na mentira. A única pessoa que está isenta do ataque dos demônios são aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Aquele que já creu em Cristo, aquele que entendeu o sacrifício de Cristo, aquele que foi selado com o Espírito Santo de Deus, este está isento dos ataques dos demônios. Mas qualquer pessoa que ainda não tenha o Espírito de Deus, ela está sujeita a uma possessão demoníaca. Os demônios entram no corpo e atuam na alma do indivíduo. Por isso que a mudança no comportamento, na fala, na movimentação corporal, enfim, a alma passa a ser controlada pelo ser demoníaco. E no caso daquele que creu em Cristo, a sua vida é habitada pelo Espírito Santo de Deus. Diga aí um amém, não é? Ele não tem mais possibilidade de uma atuação dos demônios. Se você já tem o Espírito Santo de Deus, fique tranquilo, porque a sua vida ela está preservada, não é? Destes seres imorais, destes seres que promovem, meus irmãos, o sofrimento, a dor dos indivíduos. Queridos, a seguir, nós vamos ver um exemplo de um homem endemoniado. E nós vamos perceber a maneira como ele se comportava, a maneira como ele agia e o que Jesus fez por ele, não é? E a partir daí, extraindo alguns ensinos para as nossas vidas. Tá ok? Então vamos lá então. O primeiro ensino que nós aprendemos nesta história que nós acabamos de ler é o ensino da desorganização. Capítulo 5, do verso 1 ao verso número 5, se você olhar aí na sua Bíblia, você vai ver que quando Jesus chega ali naquela cidade, não é? Aquele homem, ele estava, aqui o texto diz que ele estava andando pelos sepulcros, não é isso? Ele andava desesperado, já tinham tentado amarrá-lo e não foi possível, não é? Ele andava
pelos montes, ele se feria. Em outras palavras, aqui nós aprendemos o ensino da desorganização. Os demônios promovem uma desorganização social. Observe que o homem vivia nos sepulcros, ele vivia aprisionado com cadeias, e ele não obedecia, ele não subjugava a ninguém. Uma desorganização social. Além disso, também a gente vê uma desorganização pessoal, porque o texto também dizia que ele andava de noite, ele andava de dia. Era um homem que não dormia, era um homem que se feria com pedras. O que concluímos aqui com essa desorganização? Nós concluímos, irmãos, que ele era um homem fora de sua realidade normal. Ele vivia à margem da sociedade. Ele vivia oprimido, ele vivia condenado à morte. Ele não tinha vida, ele vivia preso, ele vivia oprimido pela atuação dos demônios. Ele não tinha autonomia própria. Ele não era dono de si mesmo. Já perceberam, irmãos, que tristeza que é a desorganização que estes seres promovem? Então, vai gravando, tá bom? Primeiro ensino, o ensino da desorganização. O segundo ensino que nós aprendemos é o ensino da confrontação. O texto nos mostra, irmãos, que a primeira reação dos demônios quando eles encontraram a Jesus foi uma reação de respeito e temor. Tanto é que no verso número 6 diz que eles adoraram a Jesus. Mas essa atitude de tentar adorar Jesus não foi recebida por Jesus. Jesus não aceita a adoração de demônios. Por isso que no verso 7 nós vemos aqui Jesus, não é, sem qualquer tipo de diálogo e aceitação de adoração. Jesus interrompe aquela possibilidade de um diálogo, não é, com este demônio. Engraçado que o demônio aqui ele tinha um objetivo, que era desviar os olhos de Jesus, desviar os olhos dele daquele homem endemoniado, não é? Eles são espertos, inteligentes, e eles tentam manipular o próprio Filho de Deus. E eles estavam dizendo: escuta, Jesus, o que está acontecendo aqui não tem nada com você, segue sua vida. Isso que eles estavam tentando, né, falar com Jesus. Mas Jesus, sem aceitar qualquer possibilidade de diálogo com aquela espécie imunda, Jesus simplesmente disse: sai desse homem. E aqui eu quero dar uma lição para você. Se você enfrentar uma destas situações, não tente dialogar. Simplesmente diga: saia deste homem. Simplesmente diga: saia desta mulher. Saia deste indivíduo. Jesus nos ensina, meus irmãos, que não devemos manter qualquer tipo de abertura ou diálogo para esses seres, mas nós temos que ordenar-lhes que deixem os homens. Ou seja, os homens já sofrem demais com o mundo e com o pecado. Por isso que Jesus também estava ensinando ali, estava ensinando para os demônios, dizendo o seguinte: ó, ali não é seu lugar, saia daí. Entende, irmãos? Se você se defrontar com alguém nestas condições, diga: ó, aí não é teu lugar, saia daí. Quem tem que estar no comando deste indivíduo é a alma dele, é o espírito dele, e não vocês. Saia deste homem. Muito importante as palavras de Jesus Cristo. Os demônios não ocupam espaço, porque eles são espíritos. E a prova é que aquele demônio disse que eles eram muitos, por isso que ele diz o nome dele, legião. Numa única pessoa pode haver muitos e muitos
demônios. Às vezes sai um demônio, sai dois, mas ainda tem lá uma multidão de demônios. Nós temos que dizer a eles: sai daí, aí não é o teu lugar. Irmãos, importância de crermos nas palavras de Jesus, naquilo que ele disse. Muito bem, vamos seguir mais um pouco. O terceiro ensino é o ensino da submissão. Do verso 10 ao verso 14, na parte A, nós vemos que estes demônios fazem um pedido para Jesus. Diz: Jesus, manda-nos para os porcos. Os demônios se submetem às ordens de Jesus, eles estão dispostos a saírem, porque eles são submissos, eles não ousam desobedecê-lo. Eles não ousam fazer isso. E aí, naquele momento ali, né, os demônios pediram para entrar numa manada de porcos. E o texto diz que Jesus permitiu. É um pouco estranho aqui a gente pensar sobre a atitude de Jesus. Por que Jesus permitiu que eles fossem para os porcos? Queridos, há um detalhe aqui que deve ser lembrado. Esta cidade, Gerasa, no passado havia sido um lugar onde judeus viviam. E é de se estranhar de um lugar onde viviam judeus, eles serem descendentes, né, de judeus, claro, judeus criando porcos. Muito estranho isso. Nós sabemos que, segundo a lei, os porcos eram animais imundos. Por isso que eu acredito que Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos, dando também uma lição a estes antigos judeus que criavam porcos. Era como se Jesus estivesse falando o seguinte: olha, os porcos são imundos. Vocês têm que se separar disso. E o que é que vocês estão fazendo criando porcos? O texto não mostra para nós. Mas se tivesse ali um rebanho de ovelhas, eu duvido, irmãos, que Jesus teria permitido que os demônios entrassem nas ovelhas. Jesus permitiu que eles entrassem nos porcos para dar uma lição também naqueles descendentes de judeus que viviam ali naquela região. E assim que aqueles demônios entraram nos porcos, o que aconteceu? A manada se precipitou ao despenhadeiro abaixo. Jesus estava dando uma lição realmente para todas as pessoas que estavam vivendo ali. Muito bem, vamos lá. Por último, a última lição, o último ensino que aprendemos é o ensino da libertação. Do verso 14, a parte B em diante até o verso 20, nós vemos então uma mudança completa, uma libertação. E Marcos registra aqui no texto o estado físico, mental e espiritual daquele que estava com o demônio. O próprio verso 15 vai dizer sobre isso. Ou seja, o texto diz que aquele homem agora ele estava sentado, ou seja, ele estava calmo, com domínio próprio. O texto diz que ele estava vestido, ou seja, isso fala de dignidade. O texto também diz que ele estava em perfeito juízo. Isso significa com autonomia, com equilíbrio. A libertação completa deste homem. Os demônios vêm, meus irmãos, para desorganizar o homem. E Jesus vem para transformá-lo. E a multidão ficou com medo, porque eles não acreditavam naquilo que estavam vendo. Não é? A libertação promove tensão nas pessoas, porque a libertação coloca o homem no seu lugar de dignidade, não num lugar de humilhação, que é o lugar onde os demônios querem colocar as pessoas. Aquele que tem a vida de volta tem a sua vida transformada. E é interessante que no verso número 18, aquele homem que teve a sua vida transformada, agora ele queria ficar próximo de Jesus. Pode olhar o verso 18, aquele homem disse: Jesus, eu quero ficar contigo, eu quero ficar ao teu lado, eu quero ficar perto de você. Porque experimentar esta libertação é uma coisa fantástica. Mas é interessante que Jesus falou: não,
Você não precisa ficar comigo. Sabe o que eu quero de você? Eu quero que você vá para sua casa. Eu quero que você fale com a sua família. Diga à sua família aquilo que aconteceu com você. Anuncia para eles a libertação, a compaixão que o Senhor teve contigo. E o texto diz exatamente que o homem fez isso. A libertação completa. Meus queridos irmãos, eu quero concluir a nossa meditação dizendo o seguinte: não ignore as ações dos demônios, mas também não tenha medo, não fique acuado. Lembre-se das palavras de Jesus: sai desse homem, sai desta mulher. Foram as palavras aqui, não é, que Jesus usou. Deus está acima dessas criaturas. O poder do Espírito Santo que habita em nós, meus irmãos, nos dá autoridade para dizer: saia. Parece que às vezes eles não saem. Sabe por quê? Porque às vezes são muitos. E talvez leve tempo para que toda aquela corja, todo este grupo de demônios saiam e libertem a vida das pessoas. Por isso, irmãos, eu quero só lembrar com vocês destes ensinos. O ensino da desorganização, da confrontação, da submissão e da libertação. Leve esta palavra para você. Se você depois quiser, volta o vídeo. Ouça tudo de novo e aprenda, irmãos, aquilo que está registrado na palavra de Deus. Deus te abençoe. Um forte abraço para você. Não esqueça, irmãos, temos compromissos. Faça a sua transferência, contribua para o sustento e a manutenção da nossa igreja. Tá bom? Forte abraço para você e beijo no coração. Até domingo, tá bom? Tchau, tchau.